Mami, pode ser essa porta, mami? Com- Porque todo esse ruído de luzinhas entra cá. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um nosso encontro, né? É, e vamos hoje fechar o tema mais ou menos, né? Na verdade, eu não posso garantir que em Rola Moeda a gente vá se encontrar, né? Não sei como é que vai estar o tempo Rola Moeda. Também vou trabalhar em Rola Moeda, então, então semana que vem está ainda em sinal de interrogação, né? Próximo domingo. Se a gente se encontra, a gente aproveita e dá toca mais o tema de Rola Moeda, mas vamos adiantar no que a gente pode, né? Vamos falar sobre Yom Tov, né? A gente sabe que Yom Tov é um dia, é um Hag, né? Um dia Kodesh, né? Como está na Torá, Yom Shabbaton ou Mikrei Kodesh, assim chama a Torá. E o que difere? Qual é a diferença entre um Yom Tov e um Shabbat? Né? A diferença básica é que em Yom Tov a gente pode cozinhar, né? Porque há três como Agdará, três definições, né, para os trabalhos proibidos, né? Traz a Torá para os dias específicos que a Torá traz. O que a gente fala de trabalhos proibidos são os 39 trabalhos com os quais se construíram o Mishkan, certo? Quando a gente fala de trabalho, a gente não está usando o termo trabalho na concepção que a gente tem hoje de trabalho, né? Porque acender fogo, né? Acender um fósforo, isso hoje em dia não é nenhum trabalho, né? Isso é a coisa mais simples que pode existir, acender um fogo. Mas na regra dos 39 trabalhos, as 39 posso usar, eu gosto mais de usar o termo atividades do que trabalho, porque para a assimilação contemporânea é melhor. Mas as 39 atividades que eram executadas para a construção do templo foram essas mesmas atividades que foram proibidas pela Torá para serem realizadas em Shabat, né? Então, em Shabat está proibido Kol Melachá, todo o trabalho, ou seja, todas essas 39 atividades e suas derivações, elas estão proibidas em Shabat. Em Yom Tov, a gente vai ver que está proibido, são os 39, desses 39 trabalhos estão proibidos Melechet Avodá, ou seja, os trabalhos, as atividades de trabalho, ou seja, as atividades que requerem esforço. Já em Rola Moed, né, já essas atividades elas já estão permitidas, entre aspas, ou seja, as atividades que vão estar permitidas em Rola Moed são aquelas que, ainda que demandem algum esforço, elas atendam às necessidades da festa ou para evitar perdas, né? Começando com o Shabat, a gente não, ou com o Yom Tov, a gente não vai hoje trabalhar as atividades que estão, todas as atividades permitidas e proibidas em Yom Tov, a gente vai trabalhar a atividade de cozinhar em Yom Tov. O objetivo da aula de hoje é que a gente saiba como está permitido cozinhar em Yom Tov e como a gente vai fazer para cozinhar de Yom Tov para Shabat. Lembrando que este Pesach, nesta semana, Pesach começa, a véspera de Pesach, no dia 8, né? Dia 8 de abril, na quarta-feira, e Pesach vai ser da quinta-feira, né? Começando da quarta-feira à noite, e no caso que é fora de Israel, ele vai ser tanto a quinta-feira como a sexta-feira. Ok? Então, são 2 dias de Hag, os 2 primeiros dias e os 2 últimos dias, o 7º e o 8º dia, né? Então, o dia 8 à noite, no dia 8 de abril à noite, começa Pesach, e até o dia 9 à noite, que já emenda com Shabat. Então, vai ser o primeiro dia de Pesach, segundo dia de Pesach e Shabat, tudo junto. Ok? Então, para atender a essa necessidade de que a gente tem que cozinhar para Shabat e que não tenhamos que cozinhar para Shabat,
ainda na terça-feira ou na quarta-feira de manhã e esperar isso até o Shabat, essa comida, a gente vai entender como é que se permite cozinhar em Yom Tov para Shabat. Isso aqui a gente vai estudar em Iruv Tavshilim. Esse é o objetivo da classe de hoje, é falar sobre Iruv Tavshilim. Para que a gente fale de Iruv Tavshilim, a gente tem que saber o que é cozinhar em Yom Tov. Então, sabemos que em Shabat está proibido fazer qualquer uma dessas atividades, dessas 39 atividades com as quais se construiu o templo, né? Essas atividades estão proibidas. Entre elas está a atividade de cozinhar, né? Está escrito em Sefer Shemot, Veyom HaShvi'i, e o sétimo dia, Shabbat LeHashem. É um Shabbat para Hashem, né? Um dia de descanso para Hashem. Shabbat LeHashem Elokecha, Lo ta'asu kol melachá. Nesse dia não se pode fazer kol melachá. Mas é kol melachá, todo trabalho. Todos os 39 trabalhos estão proibidos. Contudo, apesar da Torá proibir os trabalhos, ela permite cozinhar para as necessidades do dia. Para que dia? Para o dia de Yom Tov. Como está escrito em Shemot, diz assim, Mikrai Kodesh será chamado Kodesh e Elachem será para vocês. Kol melachá lo yaseh bahem. Ou seja, que de todo o trabalho não será feito nesses dias. Os dias que são santos, não se deve fazer trabalho. Por outro lado, Asher yeachel lechor nefesh, aquilo que é para o alimento, para alimentar a todo nefesh, a toda pessoa, hu levado yaseh lachem. Apenas este fará para vós. Então, a própria Torá nos ensina que Yom Tov, diferente de Shabat, está permitido fazer todo o trabalho que seja de alimento, que seja para alimentar. Ok? Então, o que isso significa? Que em Yom Tov está permitindo atividade de preparo de alimento, que corriqueiramente se ocupam nas casas no dia a dia. Ok? A gente não vai tomar em conta que a gente vai agora, está permitido preparar alimentos, então agora eu vou plantar, né, para que no próximo, eu vou plantar em Hag, né, no dia da festa, eu vou plantar para que no outro ano ou na próxima festa eu venha colher e tal. Não, aí não, porque isso já não é um trabalho corriqueiro, já não é um trabalho do dia a dia, ok? O que a gente pode fazer, o que a gente pode cozinhar em Yom Tov é o tipo de cozinhado, ou tipo de alimentos que a gente corriqueiramente cozinha em casa, certo? Aquele que está à mão para cozinhar, né? De forma que trabalhos pesados, ou seja, trabalhos que requerem atividades que demonstram não apenas um uso cotidiano, mas um uso para comércio ou para o armazenamento de alimentos, esse tipo de trabalho, ainda que atendam necessidades de cozinhar, de preparar alimentos, em Yom Tov, eles estão proibidos. Que é o caso de colher grãos, frutas e verduras, né? Moer os grãos para fazer farinha, espremer as uvas para fazer vinho, né? Ou seja, não para fazer um suco de uva, está permitido, né? Por quê? Porque um suco de uva você não demanda armazenamento, você não faz isso para o comércio. Você pode pegar as uvas, espremer e aí nesse mesmo momento tomar. Mas espremer as uvas para fazer um vinho, isso está proibido em Yom Tov, né? Limpar os grãos também está proibido. Toda a seleção dos grãos e o manuseio dos grãos para limpar, para moer e fazer farinha, isso está proibido. Contudo, se você vai pegar o grão, como o arroz, né? E você vai limpar o arroz ou separar a sujeira do arroz para cozinhar hoje, no Yom Tov, aí sim está permitido. Então, você vê que a mesma ação ela pode estar tanto permitida, tanto proibida, dependendo da intenção com que a gente faz. Aí eu regresso e volto a dizer a mesma passo que eu sempre lembro nas aulas que a gente, nossos encontros, né? A gente tem nos nossos encontros, que é que Sof Maaseh Marshavat Hilá, ou seja, ao fim de cada ação, o pensamento é o primeiro. Né? Primeiramente, a gente tem que estar pensando o que a gente está fazendo. Né? E aí, então, a gente vai saber realmente aquilo que está permitido
ou não está permitido. Ok? Então, caçar e pescar em Yom Tov também está proibido, né? Porque a gente, em geral, no povo primitivo, sim, caçava do dia e levava para comer. A gente vê esse exemplo de Esaú. Esaú, quando foi preparar a comida para Jacó, o que ele fez? Ele foi caçar o animal, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente já tem os animais no curral, então a gente pega esse animal e que já está caçado, já está no curral, que já está em nosso domínio, e a gente faz a shritá e prepara o alimento. Então, se já fazer shritá, sim está permitido. Mas caçar o animal, depois de fazer a shritá, isso aí já não. Ok? Também comprar alimentos também não está permitido. Né? Adquirir os alimentos não está permitido em Yom Tov, porque ele requer outras atividades que elas estão proibidas, que é a atividade de comércio. Ok? O que está permitido em Yom Tov? Fazer shechitá está permitido. Moer os alimentos para o consumo na hora está permitido. Né? Se eu tenho grãos e eu quero moer esse grão, né? Porque eu quero fazer agora mesmo uma trina, eu quero fazer agora um hummus, né? Então eu posso moer o grão agora, né? Porque eu vou fazê-lo para agora, para consumir já. Né? Se for para armazenar ou preparar para outros dias, está proibido. Né? Eu posso acender fogo em Yom Tov. O que significa acender fogo? Tecnicamente, se pode acender fogo em Yom Tov. Somente que os sábios eles criaram uma proibição para evitar que as pessoas tomassem Yom Tov de forma muito leviana. Né? Então, disseram, não, acender o fogo não pode, vai ser permitido transferir fogo. Né? Isso já é uma proibição dos sábios de acender fogo. Então, a gente pode transferir o fogo, acender o fogo a partir de uma mecha, de uma chama já acesa, ou a gente pode aumentar o fogo, coisa que em Shabbat a gente não pode. Se eu tenho uma lareira acesa, eu posso colocar em Yom Tov mais madeira para aumentar esse fogo. Ou se o gás está ligado, o fogão está ligado, eu posso aumentar o gás para aumentar o fogo. Também posso até diminuir para diminuir o fogo. Né? Porque, inclusive, apagar o fogo em Shabbat, em Yom Tov, também está permitido. Só que eles sabem, criaram um siag, uma cerca, né, na Torá, e proibiram apagar o fogo diretamente. Então, o que eles disseram? Não, se apaga o fogo de forma indireta. Então, como se apaga fogo em Yom Tov, né? Ou a pessoa coloca um relógio, né? Se vende relógio para gás, para fogões, né? Quem quiser encomendar, eu posso, agora não, porque agora está tudo fechado aqui em Israel, não pode comprar nada, né? Por causa do corona. Mas assim que tiver as lojas abertas novamente, quem quiser encomendar os relógios para fogão, pode pedir, eu posso ir mandar isso para vocês. É um relógio que tem um timer e você programa quando você quer que o fogo, que a alimentação de gás seja interrompida. E isso para Yom Tov é uma maravilha, para Shabbat está proibido. Né? Podemos fazer sucos, podemos cozinhar, podemos assar pães e bolos em Yom Tov. Okay? Então, Yom Tov ele é um dia que, se a pessoa não colocar atenção, ela pode infringir as leis pelo fato de que tem muita coisa permitida e a gente não está acostumado com essas coisas permitidas, porque em Shabbat está tudo proibido, né? Então a gente está mais acostumado com o Shabbat. Quando vê coisas que estão permitidas, a gente fica, até onde eu estou permitido fazer? Né? Já estou no 4. A permissão da Torá se restringe unicamente a cozinhar em Yom Tov para este mesmo dia, né? Ou para o dia que é santo de igual ou maior. Né? A pessoa não estaria permitida em Yom Tov, segundo o Din Torá, a pessoa pode cozinhar de Yom Tov para Shabbat. Por quê? Porque a santidade de Shabbat é maior. Os sábios proibiram, né? Para que evitasse que as pessoas usassem o Yom Tov como um dia de preparação do Shabbat e desmerecesse a santidade de Yom Tov. Né? Mas de Yom Tov para um dia menor que ele, isso está proibido preparar. Então, a gente não pode preparar de Yom Tov para um dia comum.
igual que a gente não pode preparar de Shabbat para Yom Tov. Né? Que embora Yom Tov também seja Mikrei Kodesh, assim como Shabbat também é Mikrei Kodesh, mas Yom Tov é uma Kedushá menor que Shabbat. E se a Kedushá é menor que Shabbat, a gente não pode passar de Shabbat para Yom Tov sem fazer Havdalah, e nem preparar de Shabbat para Yom Tov, nem deixar, ou seja, a gente não pode, se Yom Tov vai ser no domingo, a gente não pode agora, então, vai acabar Shabbat, já vou arrumar a mesa, né, para que quando chegue Yom Tov, a mesa já esteja arrumada. Não, não pode. Ok? Então, de Shabbat para Yom Tov, não se pode preparar. Igualmente, de Yom Tov para Chol, não se pode preparar. De Yom Tov para Shabbat, segundo a Torá, sim se pode preparar, mas os sábios criaram uma proibição, uma cerca, para evitar que as pessoas fizessem atividades em desrespeito a Yom Tov, considerassem Yom Tov como algo menor ou desvalorizasse. Certo? Então, 7 trabalhos estão permitidos em Yom Tov. 7 atividades estão permitidas em Yom Tov para necessidades de preparo de alimento. Né? Está permitido amassar a massa, assar e cozinhar, abater animais, cortar e desminuçar alimentos, né? Inclusive asser eles em pó, está permitido. Transitar entre propriedades, né? A pessoa pode passar de reshut a reshut em Yom Tov. Por isso que em Shabbat, se não há um Eruv na cidade ou no bairro que a pessoa vive, em Shabbat ela não pode ir à sinagoga e carregar, né, alguma coisa, carregar o seu talit ou carregar o seu sidur. Em Yom Tov, por sua vez, sim pode. Né? Se pode acender fogo e apagar fogo. Aí tem uma observação, que os sábios impuseram restrições para acender e apagar fogo. Né? De forma que acender fogo só se pode em Yom Tov a partir de uma chama pré-existente, e apagar fogo se apaga de forma indireta. Né? Se pode, por exemplo, botar uma panela com água até o borde, cheia completamente, colocar em cima do fogo, para que o fogo ferva essa água e por ela mesma ela começa a esborrar e apagar o fogo. Certo? Então, é uma forma permitida de apagar fogo em Yom Tov. Ok? Há atividades que, sempre que feitas para o consumo do dia a dia, elas estão permitidas em Yom Tov. Né? Mas se executadas em quantidades que correspondem ao comércio ou armazenamento, aí elas já são proibidas. Né? Então, se moer, né, debulhar, né? Se eu pego o feijão, né, eu pego as vagens do feijão e começo a debulhar, a retirar as vagens, os grãos das vagens, ou selecionar, eu tenho aqui arroz e eu quero selecionar o arroz, separar o arroz das pedras ou dos arroz que estão impróprios para o consumo, ou dos bichos, né, das larvas, eu quero fazer essa separação, né? Ou eu quero espremer. Eu tenho frutas e eu quero espremer essas frutas. É como eu falei, o caso da uva. Se eu for espremer as uvas para fazer um suco agora e tomar, está permitido. Mas se eu vou espremer essas uvas para fazer vinho, porque para vinho exige-se o armazenamento, então aí já está proibido. Então, essas atividades, se a pessoa faz com a intenção do consumo agora, elas estão permitidas. Se eu faço com a intenção de guardar ou armazenar ou fazer uma quantidade excessiva, aí elas já não estão permitidas. Então, a intenção, elas são cruciais para definir se a ação ela vai estar permitida ou não. Passar outra vez o link da sala para ver se Gustavo pode entrar. Há atividades que elas estão proibidas em definitivo, né? Porque elas estão definitivamente proibidas, porque a sua ação ela não se aplica ao dia a dia, elas não são atividades corriqueiras, não é a forma comum que as pessoas têm de cozinhar. Ou seja, ninguém para cozinhar vai primeiro, agora vou plantar, né? Em geral, as pessoas não colhem para cozinhar,
Mas aí é uma questão. Se for ervas estão permitidas, porque, em geral, ainda é costume se retirar as ervas, por exemplo, o alecrim, né? Só quer cozinhar com alecrim fresco, né? Então, a pessoa pode colher o alecrim, né? E ele fresco usar para cozinhar. Nesse caso, ele está permitido, né? No caso do alecrim ou ervas, né? Mas, em geral, colher, você não, mesmo que você tenha uma árvore no seu jardim, é uma árvore que dá fruto, você não pode colher dessa árvore para cozinhar desse fruto ou consumir esse fruto em Yom Tov. Ok? Por quê? Porque essa não é uma atividade corriqueira do dia a dia. Não é diferente de colher uma erva, né? Que uma erva sim é uma atividade corriqueira. A pessoa pode ir lá e tirar as folhas da hortelã, né? Ou tirar as flores da camomila e preparar um chá de imediato. Isso é corriqueiro, né? Mas tirar a fruta de uma árvore para comer, isso não é coisa do dia a dia. Geralmente as pessoas retiram as frutas e armazenam as frutas. Semear, definitivamente, né? Porque até que cresça a árvore, ou os grãos, ou a árvore, ou o que seja, isso não vai ser feito para o mesmo dia. Descascar os grãos, né? Ou seja, se você tem o grão que ele já vem com a sua casca, né? Você não pode descascar esse grão no tovo, ainda que fosse usar esse grão no mesmo dia. Por quê? Porque isso é uma atividade que não se faz no mesmo dia. Geralmente se colhe todos os grãos, se descasca os grãos, né? Retiram a casca, limpa, lava, deixa os grãos puros e armazenam os grãos. E do grão armazenado a gente faz o uso. Né? A gente não vai começar agora a descascar o grão para agora vamos começar. É diferente do que debulhar uma vagem. Porque se a pessoa quer consumir feijão verde, por exemplo, né? Se pode debulhar a vagem. Ok? Caçar também, como a gente já falou antes, caçar também não é uma atividade que seja o dia a dia. Hoje a gente já não caça para comer no mesmo dia. Então, inclusive pescar, que em geral ainda muita gente pesca para consumir no mesmo dia, essa é uma atividade que em Yom Tov está proibida. Ok? A permissão de cozinhar em Yom Tov é para atender as necessidades desse mesmo dia. Então, se eu cozinho em Yom Tov, eu vou cozinhar para agora, ok? Eu não vou cozinhar para amanhã, para depois, ou seja, outro dia. Eu cozinho em Yom Tov para necessidades de Yom Tov. Eu posso cozinhar de Yom Tov Rishon para Yom Tov Sheni. Muito embora que o Yom Tov Sheni ele não seja da mesma Kedushá do Yom Tov, ou seja, na verdade que o Yom Tov Sheni, com exceção de Rosh Hashanah, certo? Com exceção de Rosh Hashanah, mas todos os demais, segundo dia de festa fora de Israel, os sábios decretaram como se fosse um mesmo dia de festa, por quê? Porque tem um safek, né? Eles são com base no safek. Pode ser que o Hag seja hoje, como pode ser que o Hag seja amanhã. Né? Então, a ideia é que, digamos que Pesach, ele é agora dia 14 de Nissan, então eu estou no dia 14 de Nissan, mas eu não sei realmente se a lua nova ela foi no dia 1 ou foi no dia 30. Então, pode ser que o dia 14 de Nissan ele seja Erev Hag, e, na verdade, o Hag seja dia 15, como pode ser que o 14 de Nissan realmente seja Hag. Então, por Safek, existe a questão de Safek feika. Eu posso, sim, cozinhar do Yom Tov, do primeiro dia para o segundo dia, porque o primeiro dia pode ser que seja Safek. Né? Então, por isso que em Yom Tov se pode cozinhar do primeiro dia para o segundo. Em Rosh Hashanah, efetivamente, né? Porque em Rosh Hashanah não existe tanta dúvida, ou seja, é menor a dúvida se é o mesmo dia ou não, porque Rosh Hashanah é o primeiro dia do mês, né? Mas, em todo caso, os sábios decretaram para Rosh Hashanah que é Yom Arichta, ou seja, é um dia que se alarga, que se alonga de um dia para o outro. E que a Kedushá de um dia se estende a Kedushá do outro, não sendo o outro dia de menor Kedushá do que o primeiro. Então, em Rosh Hashanah não tem nenhum problema, definitivamente.
Desde a noite até o meio-dia, né? Desde a noite até o meio-dia, a gente pode cozinhar em Yom Tov qualquer quantidade de alimento. Certo? Claro que não com a intenção de cozinhar para o dia seguinte, né? Para um dia normal, para um dia profano, né? A gente está cozinhando para o dia da festa, a intenção é cozinhar para o dia da festa, então, da noite até o meio-dia, eu posso cozinhar toda a quantidade que eu quiser, com a intenção de cozinhar para este dia. Agora, mas o que significa cozinhar toda a quantidade que eu quiser? Não quer dizer que eu vou cozinhar uma tonelada, né? Senão que eu posso pensar ou deduzir ou esperar que se venha visitas, né? Então, eu digo, não, pode ser que venha visita, então eu vou cozinhar mais peças ou mais partes de alimento, ou seja, vou botar mais bife na praça para cozinhar, ou eu vou botar mais água no feijão, digamos assim, pensando na possibilidade de que venha mais visita, que alguém mais apareça em casa. Okay? Então, aí está permitido. Por quê? Porque não se considera que está preparando para o dia seguinte. Contudo, a partir da tarde do Yom Tov, aí já entra uma dúvida, certo? Porque chegando à tarde do Yom Tov, tudo que cozinhar e que seja excedente, obrigatoriamente vai sobrar para o dia seguinte. Então, a partir da tarde de Yom Tov, deve-se ter cuidado de cozinhar a quantidade, se for cozinhar, a quantidade necessária para aquela tarde. E antes da Shkiá, proibiram os sábios de cozinhar. Né? Antes da Shkiá, ou seja, a partir de Plaga Minchá, né? Então aí já é complicado, já não se deve mais cozinhar, porque você vai cozinhar para quando? Ou seja, quando você terminar de cozinhar, já está terminando o dia. Né? Então, antes de Plaga Minchá, não se deve cozinhar. Agora, se não tiver o que comer e tiver que preparar, realmente tiver necessidade de preparar, que se prepare especificamente a quantidade que se vai necessitar para aquele momento. Ok? Estamos claros? Então, se pode cozinhar em Yom Tov, né? Se cozinha aquilo que é necessário para aquela festa, para o dia da festa. Até o meio-dia, não há tanta preocupação em quantidades de que se vai cozinhar. Obviamente que a gente vai cozinhar na intenção de atender a este mesmo dia. E a partir do meio-dia, a gente tem que colocar atenção, se for cozinhar justamente aquilo que é necessário para a festa. Ok? Esta mesma regra serve para os preparativos para a festa. Ok? Se não digo que não cozinhar, mas se vamos, por exemplo, arrumar a mesa, né? Arrumar a sala, limpar, ordenar as cadeiras, né? Lavar os pratos, tudo isso está permitido fazer, né? Tanto em Yom Tov como também em Shabbat, mas fazer com a necessidade do dia. Não se pode arrumar a mesa, nem arrumar as cadeiras, nem varrer, nem lavar os pratos com a intenção de deixar já pronto para o dia seguinte. Certo? Então, em Shabbat e Yom Tov, até à tarde, se pode lavar com a necessidade que aquilo que você lavou seja necessário para esse momento, para esse dia. Certo? Se você lavou, pensou, por exemplo, eu tive na janta 10 pessoas na mesa. Né? E eu lavei os 10 copos, 10 pratos, os 10 jogos de talheres, né? Lavei todos. Mas na hora do almoço, 2 foram passar a festa ou o Shabat na casa de outra pessoa, foram convidados de repentemente, não sabia. Né? Então, não há nenhum problema. Ok? Porque eu não tive essa intenção de preparar para o dia seguinte. Inclusive que eu sei que amanhã, ou seja, estou agora à noite, preparei a janta, todo mundo comeu, terminamos a refeição e agora eu vou lavar os pratos. Né? Eu sei que amanhã não vão estar as 10 pessoas, eu já sei que 2 não vão estar. Significa que eu tenho que lavar somente 8 jogos de mesa? Não, eu posso lavar os 10 jogos de mesa. Ok?
Porque tudo que for material de uso na refeição, eu posso lavar desde que ainda exista a oportunidade de se utilizar naquele mesmo dia. Okay? Então, até mesmo no almoço, se eu quiser lavar os pratos, mas sabendo que eu vou poder usar, ou eu tenho a intenção de usar esses pratos à tarde, está permitido. Ok? Agora, se a pessoa já sabe de antemão que o que ela lavar agora não vai ter nenhuma utilidade, né? Então, ela só pode lavar tanto em Shabbat como em Yom Tov, se for até o meio-dia, antes do meio-dia. Por quê? Porque não se considera preparar, né? Porque ainda está dentro do dia. Se pode considerar, porque há uma questão, há uma pergunta assim, se a pessoa pode em Shabbat lavar os pratos, né? Muita gente vai dizer, vocês vão escutar isso, de muita gente vai dizer, não, em Shabbat só se lava aquilo que for utilizar. Em via de regra, sim. Mas, em Shabbat, a ação de lavar os pratos não é nenhuma ação proibida, não é nem dos 39 trabalhos e nem das toldot, ou seja, das derivações desses trabalhos. Então, lavar os pratos e os copos e os talheres é uma ação permitida em Shabbat, assim como varrer é uma ação permitida em Shabbat. Ok? Agora, se eu lavo porque a mim, ou seja, eu não vou mais usar esses pratos, certo? Porque se eu for usar, não há nem que discutir. Mas eu não vou mais usar esses pratos. Mas a mim é realmente desgastante, ou seja, eu não gosto de ver a pia cheia de prato e a pessoa vai chegar aí para fazer Netilat Yadayim e está tudo cheio de prato e não tem para onde mover-se, né? Então, num caso assim, sim, a pessoa pode lavar os pratos, porque isso incomoda. Não é que a intenção dessa pessoa é lavar para diminuir o trabalho de Motzei Shabbat. Quando terminar o Shabbat, já está livre para entrar no Netflix. Não é essa a intenção. A intenção é porque realmente desagrada a pessoa ter a cozinha desordenada e ter tudo aí jogado. Ou pode ser que o resto, os pratos sujos e venham moscas e tudo isso. Se é uma situação assim, então sim está permitido lavar. Desde que, friso mais uma vez, desde que as intenções não sejam de aliviar os trabalhos que venham ter para o outro dia, ou seja, não preparar para o dia seguinte. Ok? Antes que o Iruv estava chegando, vai entrar na próxima classe. Alguma pergunta? A gente tem 1 minuto aí, menos de 1 minuto aí para se alguém tem alguma dúvida nessa parte de cozinhar em Yom Tov. Só os grilos. Cri, cri, cri. Então, estamos entendendo. Aqui, para mim está tranquilo. Porque como já iniciei já o andar da carruagem, a questão também do acender o fogo já de uma chama já previamente acesa, né? Seria só transferência de fogo? Justamente. Em Yom Tov, a gente falou que em Yom Tov está permitido, segundo a Torá, tanto acender fogo como apagar fogo. Mas os